Quero conversar com você hoje sobre constância. A gente estava ali atrás falando, aí o diácono perguntou qual é o título da palavra. E aí a primeira coisa que eu falei foi buscando constância. Mas pensando aqui em tudo que temos caminhado, no que Deus tem falado, não é buscando, para mim pelo menos, não é buscando a constância, mas é decidindo pela constância. Quero conversar com você sobre isso, sobre ser constante, sobre não ser constante, que nem sempre sermos inconstantes é irresponsabilidade, mas também não é saúde. Porque assim como nós lemos aqui no versículo inicial, quando a gente orou, de que Cristo nos chamou para a liberdade, não existe liberdade, eu penso, sem constância. Não existe liberdade sem busca, não existe liberdade sem empenho. E onde tem empenho, precisa ter constância. Batei, batei e a porta se abrirá? Ou no ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que nada mais é do que a erosão que a gente aprende na escola, e que é desse jeito. A água, por exemplo, no mesmo lugar, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até romper com a barreira, com a dificuldade. Isso é constância. E a gente saiu, é engraçado, né? Deus tem sempre a forma dele de nos falar, e a forma não só dele falar, mas de nos fazer ouvir. Porque às vezes Deus vai falar algo para nós, mas a gente vai falar assim, não, eu escuto depois, ou eu vejo depois, ou eu penso nisso depois. Mas você precisa lembrar, nós precisamos lembrar que nenhuma das nossas orações, por mais simples que sejam, nenhuma delas volta vazia. Nenhuma. Em todo o tempo que a gente se coloca para buscar qualquer coisa diante de Deus, ou para conversar com aquele que nos criou, Ele está ouvindo. E eu penso que talvez nós tenhamos algumas dúvidas disso. Né? Deus, a gente tem mesmo que ter tempo de intimidade com Deus, de fazer nosso devocional, de buscar, de ler incessantemente a palavra. É nela que nesses dias estarão as suas respostas. Nós precisamos fazer isso, mas você precisa pensar que você veio dele, que você nasceu de um desejo de Deus, de uma decisão de Deus. E que por isso, todas as suas conversas, pensamentos, divagações, serão ouvidas por alguém. E eu prefiro que todos os meus anseios, divagações, pensamentos, dores, gritos, que sejam ouvidos por Ele. Porque é dele que vem a resposta. Amém? E aí, nesse finalzinho que nós fizemos jejum e oração, encerramos no domingo, e eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, que eu seja. A gente já tem o fato de termos tantos anos de evangelho, de sermos pastores, não nos isenta de dias de angústia, de dor, de dificuldade, de luta. A gente está nessa terra. Enquanto estiver nessa terra, é desse jeito que vai ser. Tá? É assim, a gente só tem que romper isso. E eu, ouvindo algumas outras ministrações, eu pedi a Deus que eu tivesse constância. Né? Eu tenho pedido muito isso a Deus. Deus, que me permita nesses anos que eu ainda vou viver. Eu já vivi no Evangelho, acho que uns 30 anos, um pouco mais. E eu pedi para Deus, que nesses 30 anos para frente, que eu ainda vou viver na tua presença, até a hora de Jesus voltar ou me chamar, que eu seja constante. Que eu não dá mais, eu não quero correr e parar, eu não quero caminhar e parar, mas que eu tenha um ritmo de constância. E eu fiz essa oração no domingo. Orei assim na segunda. Deus tem me acordado, a gente até brincou, se ia continuar orando às 6, se ia continuar orando às 3 da manhã. Essa semana Deus tem me acordado todas as madrugadas, entre 3 e 4 da manhã. E aí eu entendi que Ele quer falar comigo sobre um assunto específico. Eu tenho orado da mesma maneira, nesses 2 dias, né, de domingo para segunda para hoje, que eu tenho orado da mesma forma. Feito uma oração, porque eu acho que eu não acordei à toa. Enfim,
cada um de nós vai estabelecer. O que você não pode é fugir disso, de estabelecer a tua conversa, a tua busca com Deus. E aí, eu tenho procurado uns documentos em casa, e isso tem me feito fazer outros movimentos. É engraçado, você se coloca para fazer uma faxina, para arrumar, para organizar as tuas coisas, Deus vai falar com você no meio dessa arrumação. E aí eu achei uma ministração que eu anotei, e que eu ministrei, provavelmente num culto de terça-feira, porque aqui no meu rascunho está anotado terça-feira de 2016, onde Deus falava ao meu coração sobre constância, sobre perfeição e constância. Muitas vezes, perfeição pode parecer para nós uma palavra muito pesada. Ah, não, perfeito só Deus. Perfeito só Deus, perfeito. E a gente ainda fala isso. Não sou perfeito, perfeito só Deus, perfeito só Jesus. Não tem perfeito sem defeito. Não tem ninguém bom inteiro. Nós precisamos começar a mudar a nossa forma de comunicar isso. Eu tenho decidido que algumas coisas eu não quero mais falar, porque elas trazem o entendimento exatamente do que eu não quero, muito embora pareça uma frase inocente. Então, quando eu falo não tem perfeito sem defeito, eu estou dizendo não tem constante sem erro. É claro, a gente é carne, em algum momento a gente vai falhar, mas se a minha busca é de ser inteiro na presença de Deus, eu preciso declarar que eu vou ter constância e eu vou ser perfeito no que couber a mim ser perfeito nessa terra. Eu não posso aceitar com naturalidade e já prever que lá na frente eu vá falhar, eu vou errar mesmo. Vou falhar mesmo, eu vou desistir mesmo. E o texto que Deus me mostrou lá em 2016, eu não lembro nem o que eu estava fazendo em 2016. Eu acho que foi um ano, foi quando eu estava saindo de Itaguaí, né? Foi um ano de muita luta, onde eu suei muito para permanecer constante na presença de Deus. Não no sentido de me afastar ou de desviar, não, mas de permanecer íntegra ali no meio da luta. Eu reconheço que eu terminei esse ano num cansaço extremo, muito cansada. Mas eu lembro também, e aqui foi assim no auge da batalha, no olho do furacão. Mas eu lembro também que nesse ano, no apagar das luzes do ano, quando estávamos reunidos em oração para passar para 2017, Deus me deu uma palavra de muita fidelidade, que estaria comigo e com Ele eu romperia. E assim Deus tem cumprido. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Diz o seguinte, eu coloquei aqui numa tradução mais moderna. Fala sobre o amor, né? A gente começa o capítulo falando que ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houvesse amor, eu nada teria. E no versículo 8 diz, o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas passarão. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas também passará. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. E eu lendo esse texto aqui, eu falei, Deus, eu quero já. Tudo acontece no tempo de Deus, mas Deus me dá liberdade de já desejar que as imagens que eu vá formar, que eu vá enxergar, que eu não me veja mais num espelho embaçado, mas que eu comece, se ainda não estou, que eu me veja como imagem perfeita, imagem e semelhança de Deus, né? Tudo o que se quer nesses dias é que nós não nos pareçamos com Deus, em suas características possíveis e humanas, no sentido de que Ele deu Jesus e caminhou nessa terra.
Tudo que nós somos incentivados no mundo a fazer é que não sejamos perdoadores, é que não sejamos pacientes, é que não acreditemos no amor. A cada notícia que a gente percebe nos jornais, na televisão, a gente vê ali claramente que o amor de muitos está esfriando e que fica mais difícil você se aproximar para alguns e de se parecer com um Deus tão perfeito. Fica mais difícil ser constante no meio de tantas notícias complicadas. Talvez você pense, mas como é que eu vou ser constante? Eu oro num dia, eu tenho paz, no outro já vê essa notícia aí que me desandou, que me deixou mal. Pode até te entristecer, pode até te deixar mal. O que você não pode é ficar se arrastando. O que você e eu não podemos é ficar nos arrastando por conta do vento ou da notícia ruim que veio. Perfeição tem um significado. No dicionário, perfeição diz que é completo, que possui qualidades que deve possuir. Eu quero ser completa e eu quero possuir as qualidades que eu devo possuir. As qualidades que eu devo possuir são as qualidades de Deus, que Deus deu pra gente. Tudo que Ele falou que eu podia ser, que eu poderia ser a imagem e semelhança dEle. Todas as características que Deus disse que eu poderia ter. Ser perfeito, a gente fica, não, ser perfeito eu não vou ser. É como se já tivesse escrito nas letras pequenas que eu sou livre para errar. Você até é livre para errar. É sim, é livre. Quando diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, foi para você escolher também o que você faria. Então você é livre. Ainda que, para errar, é sua escolha, é a escolha de cada um de nós. E a gente é livre também para andar com as consequências dos nossos erros, as consequências das nossas escolhas. Nosso relacionamento com Deus, ser perfeito, ser constante, significa ser inteiro, ser sincero, não ser remendado, não ter cera, ser empenhado, ser conforme, ser uniforme. Ser constante é você manter uma velocidade. Eu não dirijo, mas eu sei que em algumas estradas você tem que manter determinada marcha. Você tem que manter determinada velocidade. Você não pode ficar naquela coisa de acelera e para, acelera e para, acelera e para. Você vai trazer um prejuízo para você, um prejuízo para quem está atrás, um prejuízo para quem está na frente. Se é num dia de trânsito, está todo mundo ligado que é possível acontecer isso. Vou ter que ir devagar, agora eu vou andar um pedacinho, agora eu vou parar. Mas se é num dia de fluxo normal, numa autoestrada com velocidade de 100, se você anda e para, você vai morrer. Você vai causar um acidente. Na vida é assim também. Infelizmente, gostemos ou não, é assim também. Esse meu anda e para, me causa prejuízo e causa prejuízo para quem está ao meu redor. Muita gente precisando e aguardando a nossa constância. Muita gente aguardando os nossos novos aprendizados. Muita gente aguardando que a minha constância me leve a cumprir o chamado de Deus. Me leve sem peso, sem dor, a cumprir exatamente o que Deus falou que eu precisava cumprir. Só que se eu decido não ser constante, porque já está previsto aí nas letras pequenas do contrato que eu posso errar, eu não vou chegar nunca onde Deus preparou para eu chegar. Em todas as áreas da minha vida. Pensa em todas as áreas da sua vida, no que você tem vivido. Pensa na tua vida secular, relacionamento, trabalho, estudo, projeto. Onde você não tem sido constante. Onde você não tem experimentado início, meio e fim. Onde você não tem experimentado organização. Nós precisamos ter coragem e ousadia para pedir que Deus venha com a palavra, com a espada, nos ajudando a discernir. Deus, toca aqui, separa. Sabe como um exame minucioso que o médico faz? Em algumas consultas que toca você todo, vê costela, vê músculo, vê tudo. Que a palavra de Deus faça isso conosco, porque é o tempo. Eu não quero viver o final da minha vida meio barro, meio tijolo. Eu não quero viver o final da minha vida cocheando.
porque eu posso arrastar alguém comigo e posso me arrastar para um lugar ruim. A inconstância é semelhante à condição espiritual, como se você tivesse duas vontades. É como o poema, eu já não sei, nem lembro quem escreveu, mas a brincadeira que o pessoal fala, não sei se é o caso, ou se eu compro uma bicicleta, onde os pensamentos são completamente um para lá, outro para cá. Eu não posso viver dividido assim. Eu não posso viver metade de mim ama a Deus, a outra metade quer férias, porque quer liberdade, achando que liberdade é não ter Deus. Eu não posso viver, agora eu caminho, e a outra metade, agora eu só durmo. Não combina. Eu não consigo ganhar dinheiro se eu não levanto para trabalhar. De casa ou indo, eu não consigo. Eu não consigo fazer comida se eu não me mexo para mexer no fogão. Até para pedir comida pronta, você tem que se movimentar. Você tem que ter constância, tem que ter planejamento, tem que ter organização. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, por favor. No capítulo 4. Vamos ler. Eu quero ler com você o capítulo todo. Até o versículo 13. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, no descanso de Deus, Paulo aqui está ensinando para um povo, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Aqui os nossos líderes podem se acabar de falar. Se eu não me movimentar em fé, o pastor Marcos falou um pouco disso, se eu não me movimentar em fé, eu vou só ouvir mais um texto, eu vou só ouvir mais uma pregação e não vai mudar nada em mim. E isso não trata de constância. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Pulemos para o versículo 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Aqui não está falando do repouso, como foi com Moisés, com o povo no passado, de descanso de não faço mais nada. Eu entendo assim. Eu repouso na confiança, eu repouso no esperar em Deus, eu repouso na obediência e na constância que eu preciso buscar no Senhor. E se eu não estou conseguindo enxergar isso, é essa palavra que vem fazer diferença para mim. Mas será que é nessa palavra que nós temos buscado a constância? Será que é nessa palavra que eu tenho buscado crescimento, que eu tenho buscado aprendizado? Uma coisa, eu ouvi hoje algumas coisas que me deixaram impactada, passei a tarde estudando. Uma coisa é eu falar, é eu crer. Uma coisa é eu ter crença na palavra, é eu crer em Deus, é eu falar que eu creio. Outra coisa é eu exercitar isso de fato. Uma coisa é eu falar, não, eu creio sim, olha, Jesus morreu por mim, eu creio. Jesus deu o sangue dele por mim, eu creio. Jesus verteu sangue naquela cruz, foi por mim, eu creio. Jesus vai voltar, eu creio. Está tudo escrito aqui, de Gênesis a Apocalipse. Mas como é que nesses dias e na minha vida eu materializo isso? Como é que na minha vida eu torno esse movimento real?
Tá bom, Jesus morreu por mim. Jesus vai voltar. Eu sei que Ele me ama. E eu não faço mais nada. Constância não é parado. Constância é movimentando. Eu não sei quantos fazem exercícios, mas você não começa a fazer um exercício dando um pique de uma vez só. Eu não começo correndo já, não sei qual é o máximo, não sei quantos quilômetros, mas de uma vez. Eu começo correndo um pouquinho, eu começo caminhando, depois eu vou acelerando, mas eu mantenho a constância de fazer isso todos os dias. Eu mantenho a constância de exercitar que eu creio que foi no meu lugar que Cristo morreu, que Ele me ama, que Ele vai salvar e libertar. Eu mantenho isso como exercício todos os dias. Isso é constância. Eu não posso lembrar disso só no domingo. Eu não posso viver durante a minha semana de segunda a sexta num movimento e sábado e domingo no outro. Porque disso depende a minha saúde física. Disso depende a minha saúde emocional. Qual é a dificuldade que temos em ser constantes? Talvez algumas vozes que tenhamos escutado ao longo da vida. Talvez algumas referências que não tenham sido as melhores ao longo das nossas vidas. Talvez o cansaço de já ter vivido tantas coisas. Mas agora... Talvez nós tenhamos decidido entrar muito antes no tempo da canseira e do enfado. Né? A Bíblia diz que depois dos 70 é canseira e enfado. Mas algumas vezes nós temos comportamento de canseira e enfado antes do tempo. E aí a gente está numa terça-feira onde o incentivo é buscar fé, é buscar milagre. E eu estou cansado, aí eu não ouço Deus falar. E eu estou cansado, e aí porque eu estou cansado, eu não vou levantar mais de jeito. Poxa, Senhor, o Senhor podia me aliviar. O Senhor, até no plantão eu acordei. O Senhor sabe que eu estou vindo do plantão, que a gente está vindo de um movimento de 3 horas da madrugada de oração, depois de acordar às 6 da madrugada da manhã de oração para orar. O Senhor vai continuar mesmo me acordando às 3h30, 3h40, todas as noites? Isso é constância também. E aí, ou eu vou ouvir de Deus, não. Eu posso não te acordar, é sua escolha. Mas como falamos no início, o que foi que você pediu? Qual foi a decisão que você teve? Você não me pediu constância? Eu ensino você a ser constante e movimento da maneira como eu quero. Você não pediu, você não me deu liberdade? Você não falou que foi para a liberdade que eu te chamei? Então nós vamos caminhar em constância. Ainda que essa constância seja levantar na madrugada e ouvi-lo falar todos os dias e a minha carne rejeite isso. Mas o meu espírito e a minha alma têm sede. Ao contrário do que se pensa, constância é uma escolha sim, é uma decisão sim, mas mais que isso é uma necessidade da nossa vida. Porque se formos observar, a grande maioria dos problemas que tivemos, das questões que não resolvemos, foi porque cocheamos entre dois senhores. A palavra diz, em 1 Reis 18, 21, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Por quanto tempo vocês irão mancando entre duas opiniões? Por quanto tempo a gente ainda vai andar entre tô raso, tô fundo, tô raso, tô fundo? Como se eu tivesse a minha alma, o meu espírito dividido. O teu espírito se liga e o meu se ligam ao Espírito de Deus. Mas a minha alma se liga e experimenta coisas novas para aprender a viver em unidade e constância. Para não ter alterações, vamos dizer assim, de sentimentos que me levem para o fundo. Deus nos chama hoje para esse movimento. Deus vai chamar, vai incentivar, vai proporcionar, mas eu vou decidir. Que vozes que você tem escutado acerca do teu caminhar? Que vozes que você tem escutado acerca do teu caminhar na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, na vida espiritual? O que você tem ouvido? Não vai não. Não
vai não, aproveita o movimento. Ninguém vai nem dar por conta de que você não está, de que você faltou. Já é tudo virtual mesmo. A presença de Deus, fisicamente, nós podemos ainda estar limitado a algumas coisas. Mas a presença de Deus, a cura de Deus, o milagre, o que Deus tem para fazer ainda com relação ao cumprimento de promessas, nesses dias, não é virtual. Você vai querer um milagre virtual? Vinha a oração. Ah, Senhor, me abençoa, olha aqui a minha causa, o meu milagre. Aí você escuta Deus falar, eu vou te abençoar. Aí você escuta e lê as promessas de Deus se concretizarem na sua vida. Aí no dia seguinte, Deus chega para você, nunca vai acontecer, mas Deus chega para você, não, ó, eu tive pensando melhor, não vamos fazer não. É fake, não existe. Não existe. Não existe vida espiritual faz de conta, não existe movimentos com Deus de faz de conta. Você pode estar até limitado fisicamente, porque nós estamos nesses dias. Mas a tua aliança e a mudança que Deus tem proposto para nós é uma mudança uniforme, constante, que vai nos levar a um tempo de firmeza. Amém? No livro de Provérbios, diz, no capítulo 3, eu quero ler com você para a gente encerrar, o seguinte, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia em Deus e não confia no que você sabe, somente. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isso será saúde para a tua alma e medula para os teus ossos. Aí no versículo 21. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom juízo, porque serão vida para a tua alma e enfeite ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará. Deus aqui está falando que é para a gente confiar, para a gente firmar, para a gente endireitar, consertar e para a gente ser constante, porque Ele vai fazer. Porque a constância vai trazer para nós cura. Porque a constância vai trazer para nós mudança. A constância vai trazer para nós avanço. A constância vai trazer para nós o buscar e alcançar os sonhos e projetos que a gente tem buscado. Aqui está você, a sua decisão. Aqui na outra ponta está o que Deus tem para você. A constância me permite vir assim, até eu alcançar o que Deus tem para mim. Agora, se eu não desejo a constância, aqui está a minha decisão, aqui eu não decido mais, aqui eu decido de novo, aqui eu caí de novo, aqui eu subi de novo, aqui eu desci de novo. Isso é cansativo demais, é cansativo e acidentado. Uma coisa é você caminhar e correr numa pista de atletismo, lisinha, tratada, uniforme. Outra coisa é você, como eu estava fazendo, caminhar aqui na beira da rua, cheio de buraco, cheio de pedra. Você termina o final da tua caminhada esgotado, cansado. Porque você não conseguiu uniformidade e constância para ter saúde, para não se machucar. A constância nos protege. Amém? Mas decidir por constância exige coragem. Decidir por constância, independente das circunstâncias, independente das situações, exige coragem. Porque as situações vão se colocar mesmo. As vozes vão falar. Mas a minha decisão pode ser tomada independente do que eu vejo. Independente do que eu não vejo. Você entende? Não estou vendo, mas eu vou seguir. A impressão que a gente tem é que não vai acontecer. Mas eu vou seguir. Porque aquele que prometeu é fiel. Porque aquele que garantiu que se eu fosse fiel a Ele, Ele seria fiel a mim. E que ainda quando eu falhasse, Ele permaneceria fiel a mim e cuidando de mim, é o mesmo. É o mesmo. Fique de pé. A
palavra de Deus diz que nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Que eu preciso lembrar daquilo que vai me fazer forte, daquilo que vai me fazer firme. Traz à tua mente agora as lembranças do tempo ou de quando, ou até que você não tenha conseguido, mas tenha pensado em ser constante. Traz à tua mente. Quando eu fui constante, eu alcancei isso aqui em Deus. Quando eu fui constante, eu cresci esse tanto aqui no Senhor. Quando eu fui constante, a minha vida alcançou um outro patamar espiritual, natural. Quando eu decidi pela constância, quando eu decidi que eu não ia abrir mão de continuar caminhando da maneira como Deus me propôs, quando eu decidi que eu não ia parar de orar, quando eu decidi que eu não vou falar não quando Deus me acordar, traz a tua memória e vê o resultado que você teve. Se não é possível e viável e saudável que a gente escolha pela constância. Se não houvesse promessa, o que não é o caso, se não houvesse promessa nenhuma para nós na palavra de Deus, já valeria a pena ser constante, porque gera saúde nas nossas vidas. Porque constância gera liberdade. Esse mês, a campanha é conquistando a minha liberdade. Você não conquista a sua liberdade sem constância. A gente já vai encerrar, mas nós vamos falar do natural, do que aconteceu de liberdade, no natural, na história do nosso país. Quantas pessoas precisaram insistir para que o país fosse livre em alguns pontos? Então Deus está chamando você e eu à insistência e à constância, a não desistir. Ainda que situações se levantem, ainda que notícias apareçam, mas Deus está nos chamando à não desistência. Feche teus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, pela tua palavra, te agradecer pelas tuas respostas, te agradecer, Senhor, pela certeza de que nós somos chamados sim à liberdade, Deus, e que esse chamado à liberdade não é um chamado sem garantia, não é um chamado sem respostas. Quero te agradecer, Deus, porque eu sei que tu abençoas a nossa decisão de permanecer e de continuar caminhando. Eu sei que tu tens para nós, Senhor, projeto de vida, projeto de cura, e que se nós permanecermos firmes na tua palavra, nós viveremos o melhor tempo, Deus, dessa terra, o melhor tempo desse ano, Senhor, independente das situações que se colocam e das respostas que se apresentam. Que sejamos constantes, Senhor, nas nossas decisões de caminhar na tua presença. Que sejamos constantes, Senhor, na nossa decisão de buscar a cura, de buscar a libertação. Que sejamos constantes, Senhor, no falar da tua palavra. Que sejamos constantes no buscar a tua presença. Que sejamos constantes em abençoar as vidas que estão ao nosso redor e que não te conhecem ainda, Pai. Deus, que a nossa decisão em permanecer e caminhar e ser constante, Senhor, possa abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor, abençoar a nossa casa, a nossa família e nos levar, Deus, a alcançar as tuas promessas, Senhor, já determinadas, já reservadas a nós nesses dias, Pai, em nome de Jesus. Quero desafiar você, incentiva um amigo teu. Esse mês não deveria ser só um mês, é um olhar que nós temos que ter todos os dias, mas esse mês em especial é um mês onde nós comemoramos a prevenção ao suicídio. É um mês onde nós falaremos aqui e fora daqui com mais ênfase com relação à saúde mental. Eu quero desafiar você a olhar para dentro de você e não permitir, se você conseguir, que a inconstância te domine a ponto de você entristecer e parar, e que se isso acontecer, que você busque ajuda. E se você já consegue estar firme, perceber que Deus já te deu essa liberdade, que você já consegue buscar em Deus, que os ventos ruins não te atrapalham, não te paralisam, muito embora te balance, quero te desafiar a olhar para o teu lado. Tem pessoas ao nosso redor em situações mais complicadas do que nós imaginamos. E que essa pessoa aí ao teu redor está precisando somente do teu olhar, do teu cuidado, da tua oração.
Então, se você sentir que você precisa fazer isso, que tem alguém perto de você precisando, faça. Não deixe de dar uma palavra, não deixe de abençoar. Às vezes, uma bala, um chocolatinho com bilhetinho, bem limpinho, bem organizado por conta do nosso cuidado com pandemia, vai fazer a diferença na vida de alguém, na saúde emocional e mental de alguém. Amém? Então, o desafio para nós durante todo esse mês e os outros que se seguirão é olhar com mais cuidado para quem está perto de nós.